Luiz do Fox Life com mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que sempre gera debate, gera discussão. Muitas pessoas falam sobre isso, que é a história do macho alfa. Aquela história de você se tornar um macho alfa, se você for homem, se você for jovem, se você quiser conquistar uma garota, se você quiser conquistar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida digna, uma vida em que você estará em destaque, seja socialmente, financeiramente, profissionalmente, enfim. Essa é a descrição básica do macho alfa, E essa analogia, o macho alfa, ele surge a partir do reino animal. Por exemplo, os leões, quando existe o macho alfa, ele acaba liderando o bando. Os animais, os leões, acabam seguindo aquele leão, e aí ele se torna líder, ele acaba ocupando uma posição de destaque. Então, no reino animal existe sim essa categoria. E aí vem os seres humanos que tentam copiar isso, tentam enquadrar esse mesmo tipo de situação, de contexto dentro da vida humana. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que os animais, eles não têm a capacidade de que nós temos de falar a palavra eu. Nós, seres humanos, podemos falar eu. Então, isso já gera uma grande diferença. Nós temos consciência daquilo que fazemos, nós temos consciência de praticamente tudo que fazemos, diferente dos animais. Os animais, eles agem por instinto, eles agem por reação. Se você ameaça um gato, por exemplo, ele vai correr de você. Se você ameaça um cachorro, ele pode tanto correr de você, quanto ir para cima de você. Por quê? Porque ele vai lidar com o momento ali. Agora, nós seres humanos, nós temos algo chamado de memória, que é a construção do nosso eu substancial. E o nosso eu substancial, ele é muito mais evidente, embora a gente não possa descrevê-lo. Não é possível a gente descrever as experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida, mas nós sabemos que nós tivemos essas experiências, cada um teve. Então, esses dois pontos, eles fazem uma grande diferença na vida do ser humano, naquele momento em que você quiser se tornar um macho alfa. E depois, em terceiro lugar, nós também não sabemos como que é isso. Como é ser um macho alfa na vida real? É você conquistar mulheres? É você conquistar bens materiais? É você ocupar um lugar de destaque? Estar sempre alta? Ser produtivo o tempo todo? Será que é isso? Talvez sim, talvez possa ser isso. Mas o fato concreto é que nós, antes de querermos ser machos alfas, se você for homem, nós precisamos ser pessoas de bem. Pessoas que têm o mínimo de educação, uma pessoa que sabe tratar bem os outros, uma pessoa que tem dignidade pelos outros. Então a gente precisa, primeiro de tudo, resgatar esses valores, fazer as coisas que a gente precisa fazer, principalmente na vida adulta, em que a gente tem diversos compromissos. A gente precisa honrar os nossos compromissos em primeiro lugar, dobrar a nossa cama, a nossa própria cama, arrumar a nossa própria casa, manter a nossa própria casa organizada, organizar o nosso próprio guarda-roupa, organizar as nossas coisas básicas. Eu falo isso para você porque existem diversas coisas para fazer durante o dia. Então, quando você olha por esse aspecto, você percebe que a nossa vida, ela tem várias coisas para a gente fazer. E não é possível você querer se descrever como macho alfa se você não está fazendo o básico. Se você não está tratando bem as pessoas. Se você não tem esses princípios de dignidade para tratar as outras pessoas. Então, antes de falar sobre macho alfa, a gente precisa entender isso, que a gente é ser humano. E, infelizmente, devido à guerra cultural no nosso país, esse senso de proporção, esse senso de olhar para o outro e ter um mínimo de dignidade foi destruído, está sendo destruído. Hoje nós vemos aí algumas entidades olhando para o ser humano como se fosse um animal. Eles colocam os animais, na verdade, num lugar de destaque, num lugar de mais importância do que o próprio ser humano. Então, quando a vida humana ela perde valor, o que vai acontecer é que nós podemos entrar num processo de desumanização. O ser humano vai ser um objeto, e quando as pessoas elas começam a se rotular, começam a buscar por rótulos, começam a buscar
por essas ideias de se tornar um macho alfa, né, e pega alguém, de repente uma pessoa, um ídolo como referência, essa pessoa vai acabar se perdendo. Essa pessoa vai gastar o tempo dela buscando por uma espécie de utopia, uma utopia que jamais vai se realizar. Então a gente precisa olhar para a realidade, olhar para a nossa própria vida, ver quais são os nossos deveres e realizar aqueles deveres, tratar bem as pessoas. Se você está em busca de uma garota, se você é homem está em busca de uma garota, é óbvio que ela vai olhar para você se você for uma pessoa interessante, né? Se você tiver ali o mínimo que um homem precisa ter, que é uma boa conversa, respeito. Se você fizer isso, e se essa pessoa conseguir reconhecer isso em você, provavelmente você vai conseguir desenvolver um relacionamento. Quando eu ouço essa descrição, desenvolvimento pessoal masculino ou feminino, logo eu percebo que tem algo de errado. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Todo mundo precisa de desenvolvimento pessoal. A gente deve olhar para a nossa vida de maneira que a gente possa entregar o nosso melhor, ajudar as pessoas que nós possamos ajudar, né? Porque os nossos meios de ação são limitados, a gente consegue agir regionalmente. Então é disso que se trata. E a partir do momento que você busca por rótulos, a partir do momento que você tenta se tornar um macho alfa, você está denegrindo a sua inteligência. Tá? Você deve buscar se tornar uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa que respeita as outras pessoas, uma pessoa que sabe dialogar. Esqueça essa ideia de se tornar macho alfa. Até porque quando você usa esse termo, essa terminologia, macho alfa, é apenas uma figura de linguagem. E quando você toma uma figura de linguagem como uma regra normativa, uma regra geral para a sua vida, você vai criar realmente algo muito abstrativo, algo que não existe na realidade, porque cada situação você vai precisar agir de um jeito. Se alguém fica doente na sua família, não que eu esteja desejando isso, né? Se você tem uma esposa, se você tem um filho, o que você vai fazer? Ah, eu sou um macho alfa. Não, você vai entregar o seu amor, né? Você vai agir com amor diante daquela pessoa. Você vai fazer de tudo para poder realmente querer o bem daquela pessoa. Então você entra num outro nível, né? Você transcende a você mesmo. Então se você entende isso, você não se preocupa com rótulos. Você busca se tornar uma pessoa elevada, né? Uma pessoa de valor, né? Como muitos gostam de dizer, uma pessoa de alto valor fazer isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que vai ter muitas pessoas que vão reclamar, né? Principalmente aquelas pessoas que aderem a essa ideia, e eu não estou nem aí com isso. Eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar aquilo que eu estou vendo, né? Aquilo que eu vivenciei, até porque aos meus 41 anos de idade eu tenho um pouquinho mais de experiência do que essa molecada aí, tá? Então eu tenho que trazer isso, e de certo modo eu faço isso para poder esclarecer algumas coisas, né? Para que as pessoas possam então tomar de repente um caminho que possa melhorar um pouquinho a vida delas. É disso que se trata o Fox Life. Se você gostou do vídeo, é importante você deixar o seu joinha, se inscrever no canal se você não for inscrito. E se você quiser saber como se tornar uma pessoa mais produtiva, isso sim a gente deve buscar, né? Aumentar a nossa produtividade através do nosso interesse biográfico. Quando você tem realmente um interesse pelas pessoas, entregar alguma coisa, você vai ser produtivo, você vai lá e vai realizar aquilo que precisa ser feito. Se você tiver alguma dificuldade nesse sentido, eu posso te ajudar com o curso Atitude Produtiva. O link está aqui na descrição, talvez ele esteja aberto ou não, vai depender aí, é bom você dar uma conferida. E fico por aqui, mais uma vez, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!